Vamos agora à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar sobre a reunião de hoje do Copom, a reforma da Previdência, as perspectivas para a economia. Eu converso com o Márcio Holland, economista e secretário de Política Econômica e professor da Fundação Getúlio Vargas. Márcio, boa noite. Boa noite. Bom, vamos começar falando do Copom, não é? Mais uma vez, manutenção da Selic em 6,5% ao ano, a nona decisão igual, e um recado de que deve ficar assim mesmo, não é? Olha, olhando o comunicado que o Banco Central e o Copom soltou hoje, nota que o Banco Central está um tanto refém da agenda de reforma da Previdência, né? Ele nota que, de fato, a economia brasileira está com ociosidade muito alta, a economia está muito fraca, reconhece isso, o que leva a crer que isso seria motivo para uma eventual redução da taxa básica de juros, a Selic, dos atuais níveis de 6,5% ao ano, para um nível menor. Mas, ao mesmo tempo, ele fala de dois outros riscos que estão aí acontecendo. Um deles é a possibilidade de não termos aprovação da reforma da Previdência, o prêmio de risco Brasil ele voltar a subir, pressionar o mercado de câmbio, pressionar a inflação. A inflação está rodando em torno de 4%, então está brigando ali no centro da meta, e, ao mesmo tempo, riscos vindo de fora. O mundo não está fácil, né? Existe até possibilidade ou probabilidade, mesmo que não alta, de recessão nos Estados Unidos, economia mundial fraca, o que dá sempre uma ideia de aversão ao risco. Se o mundo avançado não está bom, os emergentes devem estar um pouco mais complicados. Traduzindo, o Banco Central está com esse dilema. Está com esse dilema. E só se resolve esse dilema, provavelmente, ao longo do processo de decisão da aprovação da reforma da Previdência e depois de ficar claro que a economia brasileira, de fato, está riada, né? Está desaquecida, está desanimada, está frouxa, está sem nenhum fôlego de crescimento. Aí pode ser que o Banco Central venha tomar alguma decisão de redução da taxa Selic. Agora, mas na verdade toda a economia está refém da reforma da Previdência, porque a gente vê uma expectativa muito grande, que a reforma pode equacionar de uma maneira mais satisfatória a questão do déficit público, não é? Que é um ponto fundamental para se ter confiança, e a partir daí que aconteceriam investimentos, atração de recursos, não é? Como é que você vê essa situação hoje da gente ficar na dependência da reforma, sendo que não vai ser exatamente a reforma que vai fazer o país crescer, não é? A reforma da Previdência é apenas um pilar da recuperação aí, ou de refazer os motores do crescimento brasileiro. Não é o principal, nem é a reforma da Previdência que vai promover uma recuperação de resultados fiscais que o Brasil precisa. O Brasil está hoje trabalhando com resultado primário negativo em torno de 1,5% ao ano, para 2%, precisa pular de um negativo 1,5%, 2%, para 2,5%, 3% positivo, ou seja, precisa um esforço fiscal de 4%, 5% do PIB para estabilizar a dívida, começar a reduzir dívida, melhorar a percepção de risco do país. E a reforma da Previdência não dá conta disso sozinha, nós vamos precisar de mais medidas nesse sentido. A economia brasileira não se recupera somente com a reforma da Previdência. Vai precisar vir investimentos públicos, vai precisar vir a reforma tributária ou pelo menos uma agenda de melhoria, de simplificação na estrutura tributária. Nós hoje estamos com um problema muito sério que é baixíssimo nível de investimento da economia. E o investimento público é o primeiro que não sai do lugar. Ele está muito baixo hoje, na casa de 25, 30 bilhões por ano. Absolutamente não é nada perto do que o Brasil precisa. E não tem nem espaço no orçamento para aumentar esse investimento. Então, eu ia colocar exatamente a situação que nós temos hoje, que o governo está tendo de remanejar recursos entre os vários ministérios para conseguir manter programas que são mais importantes. Se questiona, por exemplo, atrasos no Minha Casa Minha Vida, e eles já sinalizaram, inclusive, que esse dinheiro pode parar em junho, julho. Não é? Nós temos corte de verbas para a educação, para universidades, em ciências, em todas as áreas que poderiam ter um nível maior de investimentos. Então, o governo corta onde dá e ainda está pedindo autorização para se endividar, para poder custear benefícios relacionados à Previdência. Sem dúvida. Agora, eu queria chamar a atenção para um fato que a gente destaca pouco, que a reforma da Previdência ela tem um impacto extremamente positivo para os estados. O fato da medida ser, ou da mudança nos critérios de elegibilidade para ingressar, para ter o benefício da Previdência, também se estender para os estados e municípios, muda bastante o horizonte das finanças estaduais brasileiras. Se a União está com muitos problemas fiscais, os estados estão com problemas ainda maiores pedindo socorro para a União.
O fato de promovermos essa reforma da Previdência e estender a medida na mesma proporção para os servidores dos estados e para os estados em geral, isso tem um impacto muito positivo na capacidade de recuperar os investimentos nos seus respectivos estados. Então, isso a gente não calcula, a gente não consegue imaginar o impacto positivo. Mas eles estão querendo mais do que isso, porque eles tiveram uma reunião hoje com o presidente Bolsonaro, cobram mudanças aí, o Pacto Federativo, mais repasse de recursos, querem mais dinheiro para a educação, querem participação, inclusive na questão do pré-sal. Não é? Eles estão buscando uma contrapartida maior, né, do que apenas o repasse dessas regras. Exatamente. Os estados estão muito mal, né? Essa é a moral da história. As finanças brasileiras públicas, não só da União, mas dos estados e municípios, não tem nada a comemorar, não tem mecanismo nenhum de geração de espaço nenhum para fazer investimento em saúde, em mobilidade urbana, em educação, em capacitação de trabalhador. Portanto, o Brasil está realmente bastante prejudicado por conta da crise fiscal. Agora, Márcio, o que levou a gente a chegar a essa situação também no plano dos estados? Porque nós tivemos uma política equivocada no âmbito federal, gastos exagerados, comprometimento, artificialismo em várias áreas. Sim. Agora, nos estados, nós tínhamos até partidos diferentes governando e hoje nós temos alguns em estado de calamidade financeira. Nós temos, na verdade, no Brasil, um problema estrutural. A gente está olhando sempre os problemas conjunturais. O Brasil, conjunturalmente, está tendo um somatório de fatores negativos para o crescimento, que vem desde meados de 2013, 2014, uma expansão bastante desenfreada de gastos federais, sem dúvida nenhuma. Depois vem uma crise política associada com o impeachment presidencial. Depois vem um governo de interregno com muita dificuldade de fazer a administração das finanças públicas, até por conta de escândalos de corrupção. E agora esse novo governo com muita dificuldade de fazer articulação política e dar andamento às reformas. Entre escândalos de corrupção, entre redução de preço de commodities, vários fatores afetando a economia brasileira ao mesmo tempo, que a gente chama de perfeita turbulência, né? Tudo ao mesmo tempo. Mas nós estamos sempre esquecendo os fatores estruturais, né? Os gastos no Brasil estão muito associados a uma estrutura de benefícios previdenciários, assistenciais, que são insustentáveis no médio prazo. Muitos associam isso à Constituição de 88 e, de fato, se você observar desde a Constituição de 88, independente de governo federal, os gastos crescem em média 6% ao ano em termos reais, ou seja, acima da inflação. Não é sustentável isso. A economia teria de ter um vigor muito grande, em termos, inclusive, de geração aí, de tributos, de receita, para poder fazer frente a essa situação, né? Daí a importância da reforma também, porque ela pelo menos quebra essa trajetória que nós temos só de piora das finanças. Exatamente. Nós temos uma estrutura tributária brasileira que precisa ser reformada urgentemente. Primeiro porque essa estrutura tributária, ela gera muita insegurança de fazer investimentos no Brasil, gera um custo de conformidade das empresas existentes muito elevado. É um problema de complexidade tributária, a gente até brinca, né? A gente não tem um sistema tributário, nós temos um manicômio tributário, né? É muito difícil entender o sistema tributário brasileiro. Tem muitos regimes tributários especiais, tem muita sonegação e tem uma base de incidência de impostos muito baixa, porque você tem um grau de informalidade da economia muito alta. Então é muito importante fazer uma reforma tributária para resolver esse problema brasileiro, sairmos do manicômio, né? Irmos para uma situação de pequena normalidade na situação tributária. Agora, dá para produzir algum resultado num prazo relativamente curto? Porque quando a gente pensa em reforma da Previdência, não vai ser exatamente esse governo que vai conseguir ter os resultados melhores do ponto de vista financeiro, tanto que as projeções do ministro Paulo Guedes são para 10 anos. Sim. Aí quando você tem esses estudos em termos de reforma tributária, também se pensa numa transição de longo prazo. Dá para a gente contar com alguma mudança de fato da economia que permita que a gente tenha um horizonte de melhora um pouquinho mais curto? Você pode não ter o resultado financeiro no caixa do Tesouro Nacional no ano seguinte, ou o resultado ser muito baixo, desprezível. Ele é crescente no tempo. Tá? Mas você tem um resultado de percepção de risco país imediata, né? Assim que você observa o comportamento, a trajetória dos resultados fiscais, da dívida bruta,
ao longo do tempo. Com a reforma da Previdência, em relação a sem a reforma da Previdência, a percepção de risco do país muda substancialmente já no curto prazo. E, obviamente, isso faz com que você tenha uma maior atratividade de investimentos no Brasil, em várias formas de investimento, para concessões, para obras de infraestrutura, saneamento básico, em geral. Então, essa percepção de risco imediata é que é interessante com a reforma da Previdência. É por isso que os investidores internacionais aguardam ela. Se por acaso a gente não tiver essa reforma da Previdência, a percepção de risco Brasil de curto, médio e longo prazo piora, se deteriora muito rapidamente. Daí, certamente, os capitais refluam, ou vão sair do Brasil ou não vão entrar no Brasil. E aí nós vamos perpetuar uma situação de falta de financiamento, de investimento para o curto e médio prazo na economia brasileira. Você está confiando na aprovação da reforma? Alguma reforma vem sim. Ela pode vir desidratada. O governo espera uma economia em 10 anos de 1,2 trilhões de reais. Eu sempre alerto que essa economia não quer dizer que vai uma sobra de dinheiro. Ele vai, em vez de gastar um tanto, vai gastar 1,2 trilhões a menos do que ele vai gastar. Mas que o gasto vai continuar subindo, vai continuar subindo. O gasto da Previdência em valores correntes, em valores reais e em percentual do PIB continuará crescendo no Brasil, só que em velocidade menor, de forma mais sustentável no tempo. Na verdade, ele vai reduzir essas despesas, ele vai reduzir a velocidade sobrando dela. E isso em não tendo 1,2 trilhões de economia em 10 anos, mas em tendo 800, 900 bilhões de economia, uma média de 80 a 70 bilhões por ano, já é um grande ganho. Qual seria o mínimo aceitável? Eu acho que o mercado hoje está comprando até 700, 600, para ser muito franco. Dá para ser um pouquinho mais feliz, é isso? Por uma razão muito simples. A reforma da Previdência não é ideal logo de cara. Alguma tem que ser feita este ano. Alguma vai ser feita daqui a alguns anos à frente. O Brasil vai precisar passar por várias reformas previdenciárias até 2060, por conta do envelhecimento acelerado da população, do aumento de expectativa de vida e de sobrevida. Tanto que eles já quiseram deixar essa mudança fora da Constituição e aí a CCJ não aceitou. Exatamente. Vai continuar tudo na Constituição, então lá na frente, quando tiver, vamos ter que fazer. Vai ser PEC de novo. Vamos ter que fazer, num curto intervalo de tempo, mais uma reforma previdenciária, sem dúvida alguma. Para a gente começar a fechar a nossa conversa, dá para esperar um desempenho melhor daqui para o ano que vem? Porque a gente tem uma ansiedade do lado do empresariado, temos muitas empresas ainda com dificuldades seríssimas e temos um desemprego que voltou a crescer e cresceu com força. Esse ano, o Brasil deve crescer em torno de 1%. Igual ao pior dos 2 últimos anos, crescemos 1,1%. O governo deve anunciar o IBGE deve anunciar um primeiro trimestre de contração do PIB, se não PIB zero. Tá? E para crescermos o que o mercado espera, na média do mercado, 1,4%, 1,5%, a gente precisa viver alguns milagres nos 3 trimestres remanescentes do ano. Crescimento de 0,8% por trimestre, o que dá 3% em média ao ano anualizado. Ou seja, impossível de acontecer. Ou seja, nós vamos ter revisão para baixo do crescimento rumo a 1%. O ano que vem o Brasil não tem fôlego nenhum para crescer mais do que 1,5%. Esse é um dado que temos hoje da economia brasileira. Nessas condições, a taxa de desemprego não cede de forma relevante. Ela só vai começar a ceder de forma relevante quando o Brasil começar a crescer em média 2,5% ao ano de forma consistente, trimestre após trimestre. Ou seja, a sociedade brasileira da agora até o final do ano, ao final do ano que vem, ainda vai enfrentar desemprego elevado na ordem de 12, 13 milhões de trabalhadores desempregados, taxa de desemprego alta, 10, 11, 12, 13%. Bom, esperar por um milagre, então, para mudar um pouquinho isso daí. Eu conversei aqui com Márcio Holland, que é economista e secretário de Política Econômica e professor da Fundação Getúlio Vargas. Márcio, muito obrigada. Obrigado. Uma boa noite.